Bom, estava aqui navegando pela internet, tá? E já é de uns dias, beleza? Desde a semana passada, que eu tô vendo muitas notícias de bancos travando saques, falando que está fora do sistema, fora do ar, paralisado. Banco do Brasil, Mercado Pago, Nubank também. Então já é muitos bancos, tá? Santander também parece, beleza? Então, bastante bancos aí vem tendo essas instabilidades, tá? Que geralmente já aconteceu de ter, já aconteceu de ter, tá? Porque diversas vezes aí o sistema dos bancos já caíram, tá? Mas eu acredito que dessa vez, por ter tantos bancos caindo ao mesmo tempo, seja diferente, tá? Como eu falei nas outras vezes sobre a lei Magnitsky, tá? Que veio o Flávio Dino, lá, o ministro do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele meio que proibiu a lei Magnitsky. Se eu não me engano, ele voltou atrás, tá? E pediu demissão, se eu não estiver enganado, beleza? Algo assim, tá? Mas basicamente o STF está querendo bater de frente, de fato, com a lei Magnitsky, tá? Está querendo bater de frente com o Trump e está querendo colocar os bancos contra a parede, tá? Então os bancos vão ter que definir se ficam com o dólar ou se ficam com o real, tá? Se escolherem o dólar, vão sofrer leis, tributações e confiscos aqui no Brasil. E se seguir o real, vai tomar mais sanções econômicas dos Estados Unidos, tá? Eu acredito fielmente que nos próximos meses, aí, nos próximos decorrer do tempo, aí, os bancos vão acabar abrindo as pernas e vão para os Estados Unidos, tá? Não vão fechar as portas para os Estados Unidos, tá? Muito pelo contrário, porque não é benéfico você fechar a sua porta com os Estados Unidos e abrir com o Brasil, porque o Brasil não é tão relevante quanto aos Estados Unidos, tá? Então, pelas parcerias, pensando no negócio a longo prazo, os Estados Unidos será muito mais lucrativo e será muito melhor a longo prazo para os bancos do que o Brasil, tá? Então estamos vendo aí bancos com instabilidades, inclusive até o BTG Pactual, se não me engano, que é um grande banco aí também, teve isso fora do ar durante esses tempos e tá complicado, cara. Então esse vídeo que eu estou gravando é mais sobre um aviso, tá? Que se possivelmente acontecer de no futuro aí de fato cair os bancos aí por um longo tempo, você não foi avisado, beleza? Por isso que eu falo, rapaziada, o que a gente está vivendo pode ser o começo de uma Venezuela, de uma Brazuela, tá? O que está acontecendo nunca antes aconteceu com o Brasil, tá? O Trump, o governo dos Estados Unidos aplicando leis no Brasil, leis internacionais, tá? Como essa do a lei Magnitsky contra alguns ministros do STF, bloqueando o passaporte, bloqueando os bens, a porra toda, tá? Então é algo que temos que tomar cuidado, é algo que temos que agir com muita sabedoria, tá? Você não deve deixar o seu patrimônio, você não deve deixar a sua riqueza em bancos, tá? Ainda mais agora que está numa certa instabilidade, numa certa incerteza no mercado, beleza? Então, se antes mesmo já não era de confiança você deixar o seu dinheiro no banco parado, agora então piorou, tá? Então, se você tem dinheiro em banco parado, se você tem dinheiro em qualquer tipo de banco, de poupança, de caixa, porra toda, cara, tome cuidado, tá? Comece a estudar o quanto antes o Bitcoin, porque o Bitcoin ele te traz soberania, o Bitcoin ele não tem instabilidade, ele não cai, ele não fica fora do ar, tá? Ele não depende de banco central, não depende de terceiros nem de intermediadores, tá? Então, o Bitcoin, mais uma vez, venho falando aqui que o Bitcoin é uma forma, é uma saída, tá? Para você se proteger disso tudo que pode acontecer no futuro, tá? Se no futuro os bancos vir a cair, não todos, mas a cair a maioria, se você não tem o dinheiro, não tem nada no banco, você não vai ter problema, tá? Agora, se o banco cair e a pessoa tiver todo o patrimônio dela naquele banco, ela vai ter problema, porque provavelmente para ela conseguir de volta aquele dinheiro vai ser muito difícil, tá? Então, mais uma vez eu digo, eu repito, rapaziada, não é querendo ser tratado como louco, nada disso, não é querendo nada, tá ligado? É tipo só deixando um aviso mesmo, tá? Um aviso aí que no meu sentido, na minha visão, não tem outra alternativa, não faz sentido, não existe outra, tá? É Bitcoin, beleza? Se você quer se proteger do que vem, do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer lá na frente, se proteja através do Bitcoin, tá?
Lembrando que não é dica de investimento, é basicamente o que eu acho e o que eu faço, tá? Para mim, Bitcoin é a única saída de você se proteger do sistema financeiro tradicional, tá? Porque sanções vão ser seguidas, sanções vão ser tomadas e, querendo ou não, vão ter que escolher um lado, tá? Porque os dois lados da moeda não tem como ficar, a não ser que tenham é, alguma, alguma negociação, mas tá muito longe disso acontecer, tá? Então, tome cuidado, tá? Onde você deixa o seu dinheiro, onde você deixa a sua riqueza. Se você tiver com seu dinheiro em moedas fiduciárias, em ações, tudo que é fiduciário, tome muito cuidado, porque você pode vir no futuro aí perder esse dinheiro ou ter uma dor de cabeça gigantesca, tá? Eu não tenho R$ 1 sequer em investimentos, em bolsa de valores, eu não tenho nada, eu não tenho bens no Brasil, eu não tenho bens em nenhum lugar do mundo, tá? O meu patrimônio totalmente em uma moeda escassa, descentralizada e imutável, beleza? Então tome muito cuidado, tá, com que você deixe no seu banco, lembrando que bancos são centralizados, bancos são controlados, tá? Por trás dos bancos tem os bancos centrais, tá? E por trás dos bancos centrais tem os políticos e tem o verdadeiro sistema, tá? O sistema que está programado, está feito e articulado para te manter pobre, escravo e burro, beleza? Então tome muito cuidado, porque nunca foi tão interessante como está sendo interessante agora, te censurar e bloquear os seus bens, tá? E se você tem coisas fiduciárias, se você tem casa, carro, dinheiro em conta bancária, se você apresentar ser uma ameaça para o Estado, ele vai te censurar, ele vai te bloquear e ele vai te excluir do mundo, beleza? Como ele já fez com diversas pessoas, até mesmo com o monarca, que era tratado como um louco lá atrás, e agora está sendo tratado como um cara que prevê o futuro. Desde quando o Monark foi censurado, rapaziada, que eu acompanhava alguns vídeos dele, eu não acompanhava ele, mas eu acompanhava alguns cortes, e eu sempre dei muita razão para ele em alguns aspectos, tá? Outros aspectos eu não concordo tanto com ele, mas por outro lado concordo com a maioria das coisas, principalmente quando ele toca no termo liberdade, tá? E ele foi tratado como louco, ele foi censurado, ele teve as contas bloqueadas, ele teve que ir embora, ficar um tempo nos Estados Unidos, sofreu pra caralho, se afundou lá, ele conseguiu voltar agora, ele meio que tiraram a censura dele, ele tá se erguendo agora aos poucos, mas ele foi um cara que passou por uma dificuldade gigantesca, tá? E que foi tratado como um louco, um cara perturbado que só sabia gritar e falar merda, e falar asneira, tá? Hoje, com o que estamos vivendo, com a ditadura, com a falta de liberdade que estamos tendo e o crescimento totalitário de um sistema, como o sistema brasileiro, que a gente está vendo, todo mundo vem dando razão para ele, tá? Mas antes de tudo isso acontecer, ele já disse isso e vai ser cada vez mais comum, tá? Vai ter pessoas, vai ter gente, vai ter seres humanos como o Monark, tá? Que vão dar cara à testa na internet, que vão ligar a câmera e vão se pronunciar, vão falar o que pensam, o que acham, como eu faço, beleza? Porque não é sobre você... isso é sobre você poder ajudar com certas informações, porque talvez um vídeo que eu grave aqui salve a vida de uma pessoa, tá? Não que salve a vida dela agora, tá? Mas que salve a longo prazo, que essa pessoa pare de acreditar no sistema tradicional atual e passe a acreditar e confiar e estudar num novo sistema revolucionário de dinheiro, tá? Que é o que faz o que estamos vivendo. Só que tem pessoas também que vai ver e vai ignorar o vídeo. Tá tudo bem também. Cada um vai entender Bitcoin e vai comprar Bitcoin no preço que merece, tá? Mas o ponto principal desse vídeo é para você tomar muito cuidado aonde você deixa o seu dinheiro, tá? Se você deixa o seu dinheiro em moedas fiduciárias, se você deixa o seu dinheiro em bancos centrais, tome muito cuidado, tá? Porque o Brasil está numa incerteza do caralho, tá? Os próximos meses, os próximos dias aí, os próximos tempos podem ser devastadores, tá? E não é colocando medo, não é colocando nada, tá? Porque isso, rapaziada, isso... Se você entende um ativo, você não tem medo, tá? Eu entendi o Bitcoin, eu tenho o meu patrimônio, a minha riqueza em Bitcoin. Se amanhã o Brasil quebrar financeiramente, eu não tô nem aí, tá ligado? Porque vai ser indiferente o meu dinheiro, eu vou continuar tendo a mesma quantidade de satoshis, tá? Então pra mim isso não tem medo. A pessoa que sente medo é a pessoa que tá posicionada fiduciariamente, tá? Está com todo o seu patrimônio exposto fiduciariamente. Está com casa, carro, investimentos na bolsa, no CDB. Se você tiver com isso, mano, você tá fudido, tá? Você tá fudido, porque isso no Brasil, ao decorrer dos anos, só vai derreter, só vai valer menos, porque vivemos num país de juros negativos, a impressão de moeda aqui é a rodo, tá? Você tem bens, todos os seus bens estão num país gerado por um esquerdista que é socialista, tá?
que ele vai querer tomar o seu bem, que você demorou a sua vida inteira para conquistar, para dar para outra pessoa que não fez um terço do que você fez na vida, pela igualdade, pelo bem-estar da sociedade, tá? Que ele define o que é o seu bem-estar, beleza? Ele não sabe nem o que é o bem-estar dele, da família dele, mas ele sabe o que é o seu, beleza? Então tome muito cuidado, tá? Se você for tomar qualquer decisão, se você for adquirir qualquer bem no Brasil, tome muito cuidado, não só no Brasil, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, tome muito cuidado, rapaziada, beleza? Pesquise de fato se você realmente vai precisar daquilo, porque a grande maioria das coisas que temos aqui, 100% não é 100%, não, 99% não é seu, tá? É uma falsa ilusão de que é seu, daquilo é seu, está à sua posse, mas não é, tá? Com uma simples canetada, com uma simples ordem, com um simples processo, o político, o sistema toma tudo que você tem de você, a não ser o Bitcoin, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Estou acompanhando daqui, estou acompanhando pelo meu antigo Twitter, tá? As notícias e vendo no que vai dar. Muitos bancos fora do ar, bancos caindo, proibindo, bloqueando saques e a porra toda, tá? A zorra toda tá começando, vamos assistir de camarote, vamos assistir tranquilo lá de cima, ver o circo pegar fogo. E tranquilo porque a gente não tem nosso patrimônio e nossa riqueza em reais venezuelanos, tá? Então, tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus, tá? Deixa o like no vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal aí, tá? Se você quiser que eu fale sobre algum tema, se você quiser que eu dê minha opinião sobre algo, deixa nos comentários, tá? Que eu vou estar olhando, vou estar falando sobre o que você quer que eu fale. Se eu achar interessante, se você comentar e eu não achar interessante, eu não vou falar. Beleza? Porque não tenho vontade. Fechou? Então, tamo junto, rapaziada. Tomem cuidado com o que vocês têm na conta bancária, tá? E estude Bitcoin, beleza? Tamo junto, rapaziada.